Bom, existe uma verdade bem inconveniente no mundo corporativo hoje. De um lado, a gente ouve todo aquele discurso sobre inteligência artificial, sobre transformação digital, e do outro, está a realidade nua e crua. Aquele sistema de 1998 que ainda está rodando a folha de pagamento. Aquela planilha de Excel, sabe, cheia de macros que ninguém mais entende, mas que fecha o faturamento do mês. Esse abismo, essa distância entre a propaganda e a operação tem um nome: sistema legado. E é exatamente esse gargalo que a gente vai resolver hoje. 2,5 trilhões de dólares. Olha, isso aqui não é dinheiro de investimento em crescimento, não é pesquisa e desenvolvimento. Esse é o custo global, por ano, para manter respirando por aparelhos uma tecnologia que já devia estar aposentada. É sem dúvida o maior dreno de capital que existe hoje em qualquer departamento de TI. É o dinheiro da inovação sendo literalmente queimado para manter as luzes acesas no passado. E aqui está a verdade, sem filtro. A inteligência artificial se torna inútil se os dados da empresa estão presos num sistema de 1998. Nenhuma plataforma de Big Data vai gerar valor se a operação depende de uma base que está completamente comprometida. O maior obstáculo, então, não é a tecnologia do futuro, é o passado que se recusa a morrer dentro da infraestrutura. Ok, seção 1, o abismo legado. Antes da gente falar em solução, a gente precisa entender a dimensão do custo real de não fazer nada. E esse custo, olha, vai muito além da fatura de manutenção do servidor. A realidade é esta aqui. O orçamento de TI está alimentando um dinossauro. E esse custo todo bloqueia a migração para a nuvem, como a gente vê aqui. Ele cria brechas de segurança que, sinceramente, ninguém mais sabe como fechar. Ele suga os recursos que deveriam ir para a inovação. E talvez o pior de tudo, o conhecimento, a chave para operar essa máquina, está se aposentando junto com quem a construiu. E agora, o ponto mais crítico. Em 40% dos sistemas legados baseados em Visual Basic, o código-fonte original simplesmente não existe mais. Sumiu, desapareceu. O sistema virou uma caixa preta, ninguém sabe o que tem dentro. Só sabem que se aquilo parar de funcionar, a empresa inteira para junto. Como é que se gerencia um risco desse tamanho? Dívida técnica não é uma metáfora, tá? É um passivo contábil real que acumula juros. Cada gambiarra, cada solução que era para ser temporária, cada sistema que não foi atualizado, tudo isso é um lançamento nessa conta. E uma hora, essa conta chega. E qual é a primeira reação de qualquer diretoria? É sempre a mesma. Vamos jogar tudo fora e começar do zero. A famosa estratégia Rip and Replace. Olha, isso não é uma solução. É a receita para o desastre. São projetos de milhões de dólares com anos de duração que, na maioria das vezes, falham porque subestimam a complexidade das regras de negócio que estavam escondidas no sistema antigo. É uma aposta de altíssimo risco que poucas empresas podem se dar ao luxo de perder. Certo? Seção 2, arquitetura de transição. Se destruir o passado é arriscado demais e o futuro ainda não está pronto, a única saída estratégica é construir uma ponte. E a principal ferramenta para essa construção se chama RPA. Pensa no RPA como se fosse um funcionário digital. Ele não precisa de uma API, não precisa de acesso ao banco de dados. Ele usa o sistema pela porta da frente, exatamente como um ser humano faria, digitando, clicando, copiando e colando informações. É o que a gente chama de automação não invasiva. É exatamente como a gente vê aqui. O RPA funciona como as mãos e os olhos que conectam o passado ao futuro. Ele é o tradutor. Ele consegue ler uma tela de mainframe, por exemplo, e digitar esses mesmos dados numa aplicação moderna na nuvem sem precisar de nenhuma integração complexa. O processo é totalmente pragmático. O robô faz o login, navega pelas telas do sistema antigo, extrai os dados que precisa e insere no sistema novo. Ele automatiza a periferia, o processo, sem tocar no núcleo do sistema legado. O risco é mínimo e o valor é imediato. Hoje existem várias plataformas líderes nesse mercado. A escolha entre um UiPath, um Automation Anywhere ou um Power Automate depende menos da tecnologia em si e mais do ecossistema que já existe na empresa. Se a operação toda já roda no Microsoft 365, Power Automate é uma escolha natural. Para ambientes mais complexos, o UiPath geralmente oferece mais flexibilidade. Seção 3, a sobrevida do VBA. Agora vamos para o segundo pilar dessa ponte, a arma secreta que muita gente ignora. Existe um mito por aí de que o VBA, a linguagem de macros do Excel, morreu. Isso não poderia estar mais longe da verdade. A realidade é que o verdadeiro motor intelectual de muitos departamentos, principalmente o financeiro de operações, não está em manuais, mas sim encapsulado em macros de VBA. A inteligência de negócio de décadas está ali, dentro de uma planilha que roda há 15 anos. O VBA sobrevive por puro pragmatismo. É estável,
é confiável e a lógica de cálculo que ele executa já foi validada pelo negócio inúmeras vezes. Reconstruir essa lógica em outra linguagem custaria uma fortuna e introduziria um risco gigantesco. A estratégia inteligente, portanto, não é substituir o VBA, é orquestrá-lo. É usar o RPA como um maestro que comanda a execução dessas macros, integrando a lógica validada do passado com a escala e a robustez do presente. Olha só como funciona na prática. O RPA busca dados no sistema SAP, ele insere esses dados numa planilha, em seguida ele aciona a macro VBA, que calcula os impostos. O VBA faz o trabalho pesado de cálculo. E, finalmente, o RPA pega o resultado e atualiza o sistema financeiro. É uma sinergia perfeita entre o antigo e o novo. Isso nos leva à conclusão estratégica. A transformação digital de verdade não é sobre destruição, é sobre pragmatismo. É sobre usar as ferramentas certas para construir pontes e não para implodir o que já existe. A mensagem central é esta: não queime a casa para limpar o chão. Use robôs para automatizar a limpeza. A modernização não precisa ser um evento traumático. Ela pode ser um processo cirúrgico, automatizado, que gera valor desde o primeiro dia. O roteiro estratégico, então, fica claro. Primeiro, use a RPA para vitórias rápidas, gerando economia imediata. Segundo, reinvista essa economia em projetos de modernização de longo prazo. E o mais importante, preserve a ponte. Continue usando a inteligência de negócio já validada no VBA, agora orquestrada pela automação, para garantir a convivência produtiva entre o passado e o futuro. Fica a reflexão: a arquitetura de tecnologia da empresa hoje é uma âncora que prende a operação no passado? Ou é a ponte que está sendo construída para levar a operação para o próximo nível? E para encerrar, quero deixar um princípio que guia toda essa abordagem estratégica. Um manifesto. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda a produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana, mas o controle da engrenagem deve permanecer nas mãos de quem a opera. Inscreva-se e até a próxima!